O vento quente da noite mexicana carregava o perfume de jasmim pelos jardins da mansão, mas tudo o que eu conseguia sentir era o aroma da pele dele contra a minha. Suas mãos firmes seguravam meu rosto, enquanto seus lábios encontravam os meus com uma urgência que fazia meu coração disparar. Eu sabia que estava perdendo o controle, que cada beijo me afastava mais da minha missão, mas naquele momento, nada mais importava além do calor que emanava do corpo de Diego contra o meu. Mateu! Ele sussurrou meu nome como uma oração, seus dedos entrelaçados nos meus cabelos escuros. Eu deveria ter me afastado, deveria ter lembrado por que estava ali, mas quando seus olhos castanhos me olharam com aquela intensidade, toda a minha determinação se desfez como areia entre os dedos. Eu tinha vindo para matá-lo. Agora, 3 meses depois, eu faria qualquer coisa para protegê-lo. Meu nome é Mateu Vega, e durante os últimos 10 anos da minha vida, eu fui um fantasma. Um fantasma que eliminava problemas para pessoas que pagavam muito bem por soluções definitivas. Cresci nas ruas áridas de Juárez, onde aprendi cedo que a vida não tem valor algum e que a sobrevivência depende da sua capacidade de ser mais rápido, mais esperto e mais cruel que os outros. Quando completei 18 anos, já tinha sangue suficiente nas mãos para encher um rio. O cartel me encontrou, ou talvez eu tenha encontrado eles, e descobri que tinha talento para fazer pessoas desaparecerem sem deixar rastros. Não sentia prazer nisso, não sentia nada. Era apenas trabalho, até que recebi a proposta que mudaria tudo. Diego Herrera Santillán, herdeiro de um império farmacêutico avaliado em bilhões de pesos, filho único de uma das famílias mais influentes do México. 28 anos, solteiro, com uma reputação de playboy que frequentava as páginas sociais das revistas. O homem que eu deveria eliminar. O contrato veio através dos canais usuais. Alguém queria Diego morto e estava disposto a pagar 5 milhões de dólares por isso. A quantia era tentadora demais para recusar, especialmente considerando que eu já estava planejando me aposentar em breve. Seria meu último trabalho. O plano era simples: infiltrar-me como segurança pessoal, ganhar sua confiança e, quando a oportunidade perfeita surgisse, executar a missão. Limpo, rápido, sem conexões que pudessem ser rastreadas até mim. Eu tinha documentos falsos impecáveis, referências inventadas mas convincentes, e uma história de fundo criada meticulosamente. Mateu Vega, ex-militar especializado em proteção pessoal, recém-chegado do exército americano. 6 anos de experiência em zonas de combate, treinamento avançado em armas e combate corpo a corpo. A entrevista foi marcada na sede da Herrera Pharmaceuticals, um prédio de vidro e aço que se erguia como uma torre de cristal no coração da cidade do México. Enquanto esperava na recepção luxuosa, observei cada detalhe do ambiente. Câmeras de segurança, rotas de fuga, pontos cegos, hábitos que se tornam instintivos quando você vive na clandestinidade. Foi então que o vi pela primeira vez. Diego Herrera entrou no saguão como se fosse dono do mundo, o que tecnicamente era verdade. Alto, cerca de 1,85 m, com ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno azul marinho feito sob medida. Seus cabelos castanho escuros estavam penteados para trás, revelando um rosto que parecia ter sido esculpido por um artista renascentista. Maçãs do rosto definidas, mandíbula forte. E esses olhos, Deus, esses olhos castanhos tinham uma profundidade que me fez esquecer momentaneamente porque eu estava ali. Ele caminhava com a confiança de alguém que nunca tinha conhecido o medo, que nunca tinha precisado olhar por cima do ombro. Era exatamente o tipo de homem que eu desprezava, privilegiado, protegido, alheio às realidades cruéis do mundo. Então por que meu coração estava batendo mais rápido? Senhor Vega! Sua voz era grave, com um sotaque refinado que revelava educação cara e viagens pelo mundo. Ele estendeu a mão, e quando nossos dedos se tocaram, senti uma corrente elétrica percorrer meu braço. Senhor Herrera, apertei sua mão com firmeza, mantendo minha expressão neutra profissional. É uma honra conhecê-lo. Seus olhos me estudaram com uma intensidade que me fez sentir como se ele pudesse ver através de todas as minhas mentiras. Por um momento terrível,
Pensei que ele sabia quem eu realmente era, que toda a minha cobertura tinha sido descoberta. Então ele sorriu e o mundo pareceu ficar mais brilhante. Vamos conversar no meu escritório. O escritório de Diego ocupava todo o último andar do prédio, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. A decoração era elegante, mas não ostensiva. Móveis de madeira escura, algumas obras de arte mexicanas contemporâneas e fotos que mostravam Diego em várias partes do mundo. Safaris na África, escaladas nos Alpes, mergulho na Grande Barreira de Corais. Vejo que gosta de aventura, comentei, apontando para uma foto onde ele estava pendurado em uma parede rochosa, sorrindo para a câmera com adrenalina nos olhos. A vida é muito curta para ficar dentro de um escritório o tempo todo, ele respondeu, servindo 2 copos de água mineral gelada. Meu pai discorda, é claro. Ele acha que eu deveria passar mais tempo focado nos negócios e menos tempo brincando, como ele coloca. E o que você acha? Diego se sentou na cadeira de couro atrás da mesa, mas não havia nada de formal ou distante em sua postura. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados na mesa, como se estivéssemos conversando como amigos em um café. Acho que não vale a pena ter todo o dinheiro do mundo se você não pode aproveitá-lo. Seus olhos encontraram os meus novamente, e eu senti aquela sensação estranha no peito mais uma vez. Mas suponho que isso seja um luxo que nem todos podem se dar, não é? A pergunta tinha camadas, e eu me perguntei o quanto ele realmente sabia sobre pessoas como eu. Pessoas que vinham de lugares onde a sobrevivência era uma luta diária, onde sonhos eram um luxo que não podíamos nos permitir. Talvez, respondi cuidadosamente. Mas todo mundo tem direito a sonhar. Exatamente. Ele bateu com a palma da mão na mesa, como se eu tivesse confirmado algo importante. Então, Mateu, posso te chamar de Mateu? Me conte sobre você. Seus documentos são impressionantes, mas eu gosto de conhecer as pessoas por trás do papel. Durante os próximos 45 minutos, contei para Diego Herrera a história cuidadosamente construída da minha vida falsa. Falei sobre uma infância humilde, mas digna, sobre como me alistei no exército americano para conseguir uma educação, sobre as missões no Oriente Médio que me ensinaram que a vida pode mudar em um piscar de olhos. Misturei verdades com mentiras de forma tão hábil que quase comecei a acreditar na minha própria história. E durante todo esse tempo, Diego me ouvia com uma atenção genuína que me desarmava completamente. Ele fazia perguntas perspicazes, comentários que mostravam que realmente estava processando o que eu dizia. Não era o tipo de escuta educada que pessoas ricas costumam fingir. Era real. Há algo que me intriga, ele disse finalmente, recostando-se na cadeira. Por que alguém com sua experiência e qualificações quer trabalhar como segurança pessoal? Você poderia abrir sua própria empresa, trabalhar com corporações governamentais? Por que escolher proteger uma pessoa só? A pergunta me pegou desprevenido. Eu tinha ensaiado respostas para dezenas de perguntas possíveis, mas essa não estava entre elas. Às vezes, disse lentamente, escolhendo as palavras com cuidado, você encontra algo que vale a pena proteger. Diego ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos nos meus. Então, lentamente, um sorriso se espalhou por seu rosto. Não o sorriso polido que ele tinha usado até agora, mas algo mais íntimo, mais verdadeiro. Você está contratado. Nos primeiros dias, mantive a distância profissional necessária. Eu era apenas mais um funcionário, alguém que ficava nas sombras enquanto Diego vivia sua vida privilegiada. Acompanhava-o às reuniões, ficava do lado de fora de restaurantes caros, enquanto ele jantava com clientes ou amigos, dirigia o carro blindado que o levava de um compromisso ao outro. Observei seus hábitos, mapeei sua rotina, identifiquei os momentos de vulnerabilidade. A cada dia que passava, eu ficava mais próximo de encontrar a oportunidade perfeita para completar minha missão. Mas algo estava mudando dentro de mim, algo que eu não conseguia controlar. Diego não era o que eu esperava. Sim, ele tinha dinheiro e privilégios, mas não era arrogante ou cruel. Tratava todos os funcionários com respeito genuíno, desde o porteiro do prédio até os executivos mais altos. Eu o vi dar gorjetas generosas para garçons,
parar na rua para ajudar uma senhora idosa com suas compras, doar discretamente para instituições de caridade sem fazer alarde. E comigo? Comigo ele era diferente. Mateu, você já comeu comida tailandesa de verdade? Ele perguntou uma tarde, depois de uma reunião particularmente longa com investidores japoneses. Não, senhor. Diego, ele me corrigiu pela 10ª vez. E você precisa experimentar. Há um lugar incrível que descobri em Bangkok. Obviamente não podemos ir a Bangkok agora, mas há um restaurante aqui que chega bem perto. Antes que eu pudesse protestar que não era apropriado, ele já estava dando instruções ao motorista para nos levar ao restaurante. Acabei sentado à mesa com ele, comendo pad thai e ouvindo histórias das suas viagens pela Ásia. Você já viajou para fora do México? Ele perguntou, usando os pauzinhos com uma habilidade que falava de muitos jantares asiáticos. Algumas vezes. Trabalho, respondi vagamente, pensando nas missões que me levaram a lugares que preferia esquecer. Trabalho. Ele repetiu a palavra como se estivesse provando seu sabor. Você já teve férias de verdade, Mateu? Férias onde você não precisava se preocupar com nada além de relaxar? A pergunta me pegou completamente desprevenido. Férias? O conceito era tão estranho para mim quanto a vida em Marte. Minha existência inteira havia sido construída em torno de trabalho, sobrevivência e a constante necessidade de estar alerta. Não, admiti. Não sei se saberia como fazer isso. Diego largou os pauzinhos e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Todo mundo deveria saber como descansar, Mateu. Como se permitir momentos de paz. Havia algo na sua voz, uma suavidade que fez meu peito se apertar. Por um momento louco, quis contar a ele sobre minha vida real, sobre as noites sem dormir, os pesadelos, o peso constante de saber que cada dia poderia ser o último. Quis contar sobre a solidão que me consumia, sobre como havia esquecido o que significava ter conexão genuína com outra pessoa. Em vez disso, desviei o olhar e me concentrei na comida. Mas ele não desistiu. Nos dias seguintes, Diego começou a incluir pequenos desvios em nossa rotina. Uma parada rápida em uma livraria, onde ele comprou um romance que disse que eu ia gostar. Um café da tarde em um terraço com vista para o Zócalo, onde ficamos sentados em silêncio confortável, observando as pessoas passarem. Uma visita espontânea a um mercado de artesanato, onde ele insistiu em comprar uma pulseira de couro que disse que combinava com meus olhos. Cada gesto pequeno era como uma rachadura na armadura que eu havia construído ao redor do meu coração. E o pior de tudo era que Diego parecia genuinamente interessado em me conhecer. Não o Mateu Vega fictício dos documentos falsos, mas a pessoa real por trás da fachada. Você tem família? Ele perguntou uma noite enquanto esperávamos em sua mansão, depois de um evento social longo e tedioso. Estávamos sentados no terraço, a cidade se espalhando como um mar de luzes abaixo de nós. Diego havia se livrado do paletó e da gravata, as mangas da camisa branca enroladas até os cotovelos. Havia algo desarmante em vê-lo assim, relaxado e humano. Não, respondi. E dessa vez era verdade. Você? Apenas meu pai. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Sua voz ficou mais suave, carregada de uma tristeza antiga. Câncer. Foi difícil. Eu queria dizer algo, oferecer algum tipo de consolo, mas as palavras adequadas não existiam. Em vez disso, fiquei ali, compartilhando o silêncio dele. Ela era a única pessoa que realmente me entendia, ele continuou. Meu pai é um bom homem, mas ele vê o mundo de forma muito diferente. Para ele, tudo se resume a números, a lucros e perdas. Minha mãe via a beleza nas coisas. Ela me ensinou que havia mais na vida do que apenas acumular riqueza. Parece uma mulher sábia. Era. Diego se virou para me olhar, e mesmo na luz suave do terraço, pude ver a intensidade em seus olhos. Às vezes me pergunto o que ela pensaria das escolhas que fiz, se ela ficaria orgulhosa ou decepcionada. Por que decepcionada? Ele ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos tamborilando na mesa de vidro entre nós. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma vulnerabilidade que me fez esquecer completamente que eu deveria estar mantendo distância profissional.
porque às vezes sinto que estou desperdiçando minha vida. Tenho todos esses recursos, toda essa influência, e o que faço com isso? Vou a festas, apareço em revistas, finjo que me importo com fusões e aquisições que só servem para tornar os ricos ainda mais ricos. Suas palavras me surpreenderam. Eu havia passado semanas observando Diego, estudando cada aspecto da sua vida, mas nunca tinha considerado que por trás de toda aquela confiança e privilégio pudesse existir um homem que questionava seu próprio propósito. Você já pensou em fazer algo diferente? Perguntei genuinamente curioso. Sempre. Ele riu, mas não havia humor no som. Quando eu era criança, queria ser veterinário, depois médico, depois pesquisador. Sempre sonhei em fazer algo que realmente importasse, algo que fizesse diferença na vida das pessoas. E o que te impediu? Responsabilidade, expectativas, medo. Ele me olhou diretamente nos olhos e por um momento senti como se pudesse ver direto até sua alma. E talvez a covardia de admitir que não sou tão corajoso quanto gostaria de ser. A honestidade brutal das suas palavras me atingiu como um soco no estômago. Aqui estava um homem que tinha tudo. Dinheiro, poder, liberdade, admitindo que se sentia tão perdido quanto eu. A diferença era que eu tinha escolhido um caminho de violência e morte, enquanto ele tinha escolhido a segurança da conformidade. Coragem não é a ausência de medo, disse, repetindo palavras que havia ouvido muito tempo atrás, em uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando você está com medo. Diego ficou quieto por tanto tempo que pensei que tinha dito algo errado. Então, lentamente, ele sorriu. Aquele sorriso verdadeiro que eu estava começando a perceber que ele reservava apenas para momentos genuínos. Minha mãe costumava dizer algo parecido. Ele se inclinou para a frente, eliminando parte da distância entre nós. Você me lembra ela, sabe? Não fisicamente, obviamente, mas há algo na forma como você vê o mundo. Como se você soubesse que existe beleza, mesmo nos lugares mais sombrios. Meu coração disparou. Se ele soubesse a verdade sobre os lugares sombrios que eu conhecia, sobre as coisas que eu tinha feito, ele não estaria sentado aqui conversando comigo como se eu fosse uma pessoa digna de respeito. Eu não sou... Comecei, mas as palavras morreram na minha garganta. Não é o quê? Pessoa boa, digno de sua confiança, alguém que deveria estar perto de você. Nada, murmurei. Estava só pensando. Mas Diego não era do tipo que deixava as coisas passar facilmente. Ele se levantou da cadeira e veio se sentar na poltrona ao meu lado, tão próximo que pude sentir o calor do seu corpo. Mateu, ele disse suavemente, eu não sei qual é sua história real. Sei que há coisas que você não me conta, e tudo bem. Todo mundo tem direito a seus segredos. Minha respiração ficou presa na garganta. Ele sabia? Mas, ele continuou, eu reconheço alguém que carrega peso nos ombros. Alguém que conhece dor de um jeito que pessoas como eu nunca vão conhecer. E eu quero que você saiba que, seja lá o que for que você está carregando, você não precisa carregar sozinho. Antes que eu pudesse pensar, antes que pudesse me lembrar de todas as razões pelas quais aquilo era uma péssima ideia, estendi a mão e toquei o rosto dele. Meus dedos traçaram a linha da sua mandíbula, áspera por causa da barba por fazer, e ele fechou os olhos como se meu toque fosse uma bênção. Diego, sussurrei, sua proximidade fazendo meu nome soar como uma oração. Ele abriu os olhos, e o que vi ali me fez esquecer completamente de respirar. Desejo, sim, mas também algo mais profundo, algo que parecia perigosamente próximo de... Não, não podia ser. Mas então seus lábios estavam nos meus, suaves e quentes e totalmente devastadores. Eu deveria ter me afastado, deveria ter lembrado quem eu era e por que estava ali. Em vez disso, me entreguei completamente ao beijo, às suas mãos nos meus cabelos, ao som baixo que ele fez quando aprofundei o contato. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos respirando pesadamente. Diego descansou a testa na minha, seus olhos fechados. Isto é loucura, ele murmurou. Sim, concordei, mas não consegui me afastar. Você trabalha para mim? Sim. Eu nem mesmo sei seu nome verdadeiro.
Essa me acertou como um tiro no peito, mas antes que eu pudesse responder, ele continuou. E mesmo assim, sinto como se te conhecesse melhor do que qualquer pessoa na minha vida. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Deveria ter inventado uma desculpa, terminado o trabalho e desaparecido antes que as coisas ficassem mais complicadas. Mas quando Diego me olhou com aqueles olhos castanhos, cheios de vulnerabilidade e esperança, eu soube que estava perdido. 3 meses. Eu tinha vindo aqui para matá-lo, e em 3 meses ele havia conseguido algo que eu pensava ser impossível. Ele havia me feito sentir vivo novamente. E agora eu não sabia mais quem eu era ou o que deveria fazer. Tudo o que sabia era que a ideia de machucá-lo me fazia sentir fisicamente doente. Mas do lado de fora dos muros seguros da mansão, eu sabia que havia pessoas esperando por resultados. Pessoas que não aceitariam desculpas ou mudanças de planos. Pessoas que não hesitariam em eliminar tanto a mim quanto a Diego se eu não cumprisse o contrato. Enquanto Diego segurava minha mão no escuro do terraço, ouvindo o som distante do trânsito da cidade abaixo, eu fiz uma promessa silenciosa. Eu encontraria uma forma de protegê-lo. Mesmo que isso significasse destruir tudo o que eu havia construído. Mesmo que isso significasse enfrentar pessoas que poderiam me matar sem piscar. Diego Herrera havia me dado algo que eu pensava ter perdido para sempre: esperança. E eu morreria antes de deixar alguém tirar isso dele, ou de mim. Se você está gostando desta história de suspense e paixão, não deixe de acompanhar o desenvolvimento deste romance proibido. Mateu terá que escolher entre a missão que pode lhe render milhões e o homem que conquistou seu coração. As semanas seguintes passaram como um sonho perigoso. Diego e eu mantínhamos uma fachada profissional durante o dia, mas quando ficávamos sozinhos, a tensão entre nós era quase palpável. Cada olhar prolongado, cada toque acidental, cada momento de intimidade compartilhada só aprofundava o abismo que eu estava cavando para mim mesmo. Eu deveria ter terminado a missão. Deveria ter encontrado uma oportunidade e finalizado o contrato. Mas a cada dia que passava, a ideia se tornava mais impossível. Mateu! Diego me chamou uma manhã, enquanto revisávamos a agenda do dia em seu escritório. Preciso que você me acompanhe a Guadalajara amanhã. Temos uma reunião importante com investidores potenciais para a expansão da farmacêutica. Claro, respondi automaticamente. Mas uma parte de mim se alegrou secretamente com a perspectiva de viajarmos juntos. Será só por 2 dias. Já reservei quartos no hotel. Ele me entregou uma pasta com os detalhes da viagem, seus dedos roçando os meus no processo. Quartos separados, é claro. Havia algo em sua voz, uma hesitação que me fez olhar para ele mais atentamente. Seus olhos castanhos tinham aquela intensidade familiar, como se ele estivesse lutando contra algo internamente. Diego, se você acha que não é apropriado eu ir... Não, ele me interrompeu rapidamente. Eu quero que você vá. Preciso que você vá. A forma como ele disse aquilo, carregada de um significado que transcendia questões profissionais, fez meu coração acelerar. Naquela noite, em casa, no meu apartamento simples que mantinha como parte da cobertura, eu fiquei olhando para o teto, tentando ignorar o telefone que tocava insistentemente na mesa de cabeceira. Eu sabia quem era. Sabia o que queriam. Finalmente, atendi. Vega! A voz do outro lado era áspera, familiar de forma desagradável. Rodrigo Morales, meu contato com o cartel. Rodrigo, faz 2 meses, Mateu. 2 meses e nada. Estou trabalhando nisso. Essas coisas levam tempo quando precisam parecer acidentais. Tempo? Ele riu. Um som sem humor. O cliente está ficando impaciente. Ele quer resultados. Minha mandíbula se contraiu. Quem é o cliente? Você sabe que não posso. Quem é, Rodrigo? Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Tenho o direito de saber quem quer o alvo morto. Houve uma pausa longa. Então, Marcelo Herrera. O mundo parou. O que você disse? Marcelo Herrera. O pai do seu alvo, Mateu. Ele contratou você para matar o próprio filho. O telefone quase escorregou da minha mão. Isso é impossível. 5 milhões de dólares não mentem, amigo. O velho quer o garoto morto e quer que pareça um acidente. Algo sobre mudanças no testamento, questões de herança. Não me perguntaram os detalhes. Eu me sentei pesadamente na cama.
minha mente tentando processar essa informação devastadora. O pai de Diego queria o próprio filho morto? Por dinheiro? Mateu, você ainda está aí? Estou. Bom, por que preciso que você termine isso logo? O cliente está considerando outras opções. Que tipo de outras opções? O tipo que não vai se importar em fazer parecer um acidente. O tipo que pode acabar machucando pessoas inocentes no processo. A ameaça era clara. Se eu não matasse Diego, eles mandariam alguém que o faria de forma muito menos sutil. E provavelmente eliminariam qualquer testemunha no processo, incluindo funcionários, amigos, qualquer um que estivesse por perto. Dê-me mais uma semana, disse através dos dentes cerrados. 3 dias, Mateu. Depois disso, assumimos que você não consegue mais fazer o trabalho. A linha ficou muda. Eu fiquei sentado no escuro por horas, tentando entender como minha vida havia se tornado essa bagunça complicada. Como eu havia passado de um assassino profissional frio e calculista para um homem que não conseguia nem considerar a ideia de machucar o homem por quem estava se apaixonando. E agora descobria que a pessoa que queria Diego morto era seu próprio pai. A viagem para Guadalajara deveria ter sido uma oportunidade perfeita para cumprir a missão. Estávamos longe da cidade do México, longe da rotina familiar, longe das pessoas que nos conheciam. Seria fácil arranjar um acidente, fazer parecer um assalto que deu errado, qualquer coisa. Em vez disso, me encontrei observando Diego durante todo o voo, memorizando cada detalhe do seu rosto, cada expressão, cada sorriso que ele me dava quando pensava que ninguém estava olhando. Você está bem? Ele perguntou quando o avião decolou. Parece tenso. Estou bem, menti. Apenas não gosto muito de voar. Era mentira. Eu havia voado centenas de vezes em missões ao redor do mundo. Mas Diego não precisava saber disso. Ele estendeu a mão e cobriu a minha com ela, seus dedos entrelaçando com os meus. Vai ficar tudo bem. É um voo curto. O toque dele enviou ondas de calor pelo meu braço e eu tive que lutar contra o impulso de levar nossas mãos entrelaçadas aos meus lábios. Em vez disso, me concentrei na sensação da sua pele contra a minha, tentando gravar na memória caso fosse a última vez. O hotel em Guadalajara era luxuoso como eu esperava. Nossos quartos ficavam no mesmo andar, portas uma de frente para a outra. Diego me entregou o cartão-chave do meu quarto, seus dedos demorando mais do que necessário nos meus. A reunião é às 9 da manhã, ele disse. Mas seus olhos estavam dizendo algo completamente diferente. Até lá, a noite é nossa. Diego, jantar? Há um restaurante no terraço que dizem ter a melhor vista da cidade. Eu deveria ter recusado. Deveria ter ficado no meu quarto, planejado minha saída, encontrado uma forma de sair dessa situação sem prejudicar ninguém. Em vez disso, me ouvi dizendo, claro, o restaurante no terraço era íntimo, com mesas pequenas iluminadas por velas e uma vista deslumbrante das montanhas ao redor de Guadalajara. Diego havia se trocado, tirando o terno de negócios e colocando uma camisa azul clara, que realçava seus olhos e calças escuras que se ajustavam perfeitamente ao seu corpo atlético. Você parece diferente longe da cidade, observei enquanto estudávamos o menu. Diferente como? Mais relaxado. Mais você mesmo. Ele sorriu, mas havia uma tristeza nos seus olhos que não estava lá antes. Talvez porque aqui eu possa fingir que sou apenas Diego, não Diego Herrera, herdeiro da fortuna farmacêutica. Você não gosta de ser quem você é? Gosto de partes. Ele tomou um gole do vinho que o garçom havia servido. Gosto do dinheiro suficiente para viajar, para experimentar o mundo, para ter liberdade. Mas não gosto das expectativas, das pessoas que me olham e veem apenas cifrões, da pressão constante para ser perfeito. Ninguém é perfeito, Diego. Meu pai discordaria. Sua voz ficou mais amarga. Para ele, eu sou apenas um investimento que ainda não deu o retorno esperado. Minhas mãos se contraíram ao redor da taça de vinho. O que você quer dizer? Ah, você sabe. O filho único que deveria estar casado com a filha de alguma família importante, produzindo netos para continuar a linhagem, focado integralmente nos negócios. Ele deu de ombros, como se estivesse falando sobre o tempo. Em vez disso, tem um filho que prefere escalar montanhas e que nunca trouxe uma namorada decente para casa. Ele já disse isso para você?
Não com essas palavras exatas, mas há formas de deixar as coisas claras sem dizê-las diretamente. Diego me olhou intensamente. Ele acha que eu sou uma decepção, Mateo. E talvez ele esteja certo. Ele está errado. Disse com mais veemência do que pretendia. Você é um homem bom, Diego. Um homem que se importa com outras pessoas, que trata todos com respeito, que... Que o quê? Que merece coisa melhor do que um pai que quer te matar por dinheiro, que merece ser amado de verdade, não usado como peça em jogos de poder, que merece ser feliz. Terminei fracamente. Diego ficou quieto por um longo momento, apenas me observando. Então, lentamente, ele estendeu a mão através da mesa e tocou meu rosto. E você, Mateo? Você merece ser feliz? A pergunta me atingiu como um soco. Eu... não sei. Por que não? Porque sou um assassino. Porque matei pessoas inocentes. Porque vim aqui para matar você e agora não consigo nem imaginar um mundo sem você nele. Porque algumas pessoas não merecem segundas chances. Todo mundo merece segundas chances. Seus dedos traçaram minha mandíbula e eu fechei os olhos involuntariamente. Todo mundo merece amor. Quando abri os olhos, ele estava se inclinando sobre a mesa, tão próximo que pude sentir sua respiração no meu rosto. Diego, há coisas sobre mim que você não sabe. Então me conte. Por um momento insano, quase contei. Quase disse tudo. Sobre minha vida real, sobre a missão, sobre o fato de que seu próprio pai havia pago para vê-lo morto. Mas então me lembrei de onde estávamos, das pessoas que poderiam estar nos observando, do perigo que isso colocaria em ambos. Não aqui, sussurrei. Não assim. Ele assentiu, entendendo sem precisar de explicações. Meu quarto. 1 hora. Não era uma pergunta. Eu passei a hora seguinte caminhando pelos corredores do hotel, lutando contra a guerra que estava acontecendo dentro da minha cabeça. Uma parte de mim, a parte que havia sido treinada para ser fria e lógica, sabia que ir ao quarto de Diego seria o maior erro da minha vida. Estava me apegando emocionalmente ao alvo, comprometendo minha objetividade, colocando ambos em perigo. Mas a outra parte, a parte que havia estado morta por tanto tempo que eu havia esquecido que existia, queria desesperadamente apenas uma noite. Uma noite para fingir que eu era uma pessoa normal, que merecia ser tocado com carinho, que podia amar e ser amado sem que isso significasse destruição. Quando bati na porta do quarto de Diego, minha decisão já estava tomada. Ele abriu a porta já tendo se livrado do paletó e da gravata. A camisa azul aberta nos primeiros botões. Seus cabelos estavam ligeiramente despenteados, como se ele tivesse passado as mãos por eles repetidamente. Achei que você não viria, disse suavemente. Quase não vim, mas veio. Ele se afastou para me deixar entrar, fechando a porta atrás de mim. Por quê? Me virei para encará-lo e a intensidade nos seus olhos quase me derrubou. Porque você me faz querer ser uma pessoa melhor do que sou. Mateo, ele se aproximou lentamente, como se eu fosse um animal selvagem que poderia fugir a qualquer momento. Você não precisa ser diferente. Você já é incrível. Você não me conhece realmente. Então me deixe conhecer. Suas mãos tocaram meu rosto, segurando-me gentilmente. Me deixe ver quem você realmente é. Antes que eu pudesse responder, seus lábios estavam nos meus, e toda a resistência que eu havia construído desmoronou instantaneamente. Eu o beijei de volta com uma paixão que me surpreendeu, minhas mãos se entrelaçando nos seus cabelos, puxando-o mais perto. Ele me guiou até a cama, suas mãos explorando meu corpo através da camisa, e por alguns momentos preciosos eu esqueci tudo. A missão, o perigo, o fato de que isso só poderia terminar em tragédia. Havia apenas Diego, o calor da sua pele, o som baixo que ele fez quando mordi suavemente seu pescoço. Mateo, ele murmurou contra minha boca. Eu nunca senti nada assim antes. Nem eu, admiti, e era verdade. Nunca havia conhecido essa combinação de desejo físico e conexão emocional. Nunca havia me sentido tão vivo e tão aterrorizado ao mesmo tempo. Passamos a noite inteira acordados, alternando entre conversas sussurradas e momentos de intimidade que me fizeram esquecer completamente quem eu costumava ser.
Diego me contou sobre seus sonhos de fazer diferença no mundo, sobre como se sentia preso pelas expectativas da família, sobre a solidão que sentia mesmo cercado de pessoas. E eu contei a ele verdades cuidadosamente editadas, sobre crescer sem família, sobre aprender a ser forte porque não havia alternativa, sobre a sensação de estar sempre olhando por cima do ombro. Não mencionei o cartel, não mencionei as mortes, mas dei a ele pedaços reais de mim mesmo, mais do que eu havia compartilhado com qualquer pessoa em anos. Quando o sol começou a nascer, nós estávamos deitados entrelaçados, Diego traçando padrões preguiçosos no meu peito com os dedos. Mateu, ele disse suavemente, o que está acontecendo entre nós? Não sei, respondi honestamente. Eu sei que é complicado. Eu sei que há questões profissionais que pode ser perigoso para sua carreira. Diego, interrompi sua preocupação tocando seu rosto. Não me importo com minha carreira. Não? O que me importa é você. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las, mais honestas do que qualquer coisa que eu havia dito em anos. Você mudou algo em mim, algo que eu pensava estar morto. Ele me beijou então, longo e doce, e eu soube que estava completamente perdido. Não havia volta. Eu não conseguiria cumprir a missão, não conseguiria machucá-lo, não conseguiria viver sem ele, o que significava que precisava encontrar uma forma de sair dessa situação vivo. E mais importante, precisava encontrar uma forma de manter Diego vivo também. A reunião de negócios no dia seguinte foi tortura. Eu fiquei na parte de trás da sala de conferências, observando Diego apresentar propostas de expansão para os investidores, fingindo que minha mente não estava completamente ocupada com memórias da noite anterior e terror sobre o que aconteceria quando voltássemos para a cidade do México. Diego estava em seu elemento, confiante e articulado, apresentando números e projeções com a facilidade de alguém que havia nascido para o mundo dos negócios. Mas eu conseguia ver os pequenos sinais de tensão, a forma como seus ombros ficavam rígidos, quando um dos investidores fazia uma pergunta particularmente agressiva, como suas mãos se contraíam ligeiramente quando discutiam questões familiares da empresa. Durante um intervalo, ele se aproximou de mim. Como está indo? Perguntou baixinho. Você está se saindo muito bem. Não estava perguntando sobre a reunião. Seus olhos encontraram os meus, cheios de uma intimidade que fez meu coração acelerar. Como você está? A pergunta simples quase me desfez. Quando foi a última vez que alguém havia se importado genuinamente com meu bem-estar? Estou bem, menti. Ele estava prestes a responder quando meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número que eu reconheci imediatamente. Tempo esgotado, termine hoje ou nós terminamos. R. Minha mão tremeu ligeiramente enquanto eu lia a mensagem. Diego notou imediatamente. Mateu, o que foi? Nada. Apenas um lembrete de algo que preciso fazer. Mas ele não acreditou. Eu podia ver a preocupação crescendo nos seus olhos. As perguntas que ele queria fazer, mas não se atrevia na frente de outras pessoas. Vamos conversar quando voltarmos ao hotel, ele disse finalmente. Eu assenti, sabendo que era uma conversa que eu não poderia evitar muito mais tempo. O resto da reunião passou em uma névoa. Eu estava vagamente consciente das discussões sobre cronogramas e investimentos, mas minha mente estava correndo, tentando encontrar uma saída dessa situação impossível. Eu poderia simplesmente desaparecer, pegar um voo para o exterior, assumir uma nova identidade, começar de novo em algum lugar onde nem o cartel nem a família Herrera poderiam me encontrar. Era o que eu faria em qualquer outra situação. Mas isso deixaria Diego vulnerável. Rodrigo havia deixado claro que se eu não cumprisse a missão, eles mandariam outra pessoa. Alguém que não se importaria em fazer a morte parecer natural, alguém que poderia machucar pessoas inocentes no processo. Eu não podia partir sem protegê-lo primeiro, o que significava que eu precisava contar a verdade. Naquela noite, de volta ao hotel, Diego ordenou serviço de quarto para nós dois. Não era uma situação romântica desta vez. Eu podia sentir a tensão irradiando dele, suas perguntas não respondidas criando uma barreira entre nós. Mateu!
Ele disse finalmente depois que terminamos de comer em silêncio relativo. Preciso que você seja honesto comigo. Meu estômago afundou. Sobre o quê? Sobre quem você realmente é. Ele se inclinou para a frente, seus olhos intensos. Sobre por que você às vezes age como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. Sobre por que você olha para mim como se estivesse se despedindo, mesmo quando está bem aqui. Eu abri a boca para negar, para inventar mais uma mentira elaborada, mas as palavras não saíram. Em vez disso, me levantei e comecei a andar pelo quarto, passando as mãos pelos cabelos. Diego, há coisas sobre minha vida que você não vai querer saber. Deixe-me decidir isso. Não, você não entende. Me virei para encará-lo, e a expressão de determinação no seu rosto quase me quebrou. Há coisas que eu fiz, escolhas que mudariam completamente a forma como você me vê. Você matou alguém? A pergunta direta me atingiu como um tiro. Por um momento, considerei mentir novamente. Mas quando olhei nos olhos dele, vi algo que não esperava. Aceitação. Como se ele já soubesse a resposta e estivesse simplesmente me dando a chance de ser honesto. Sim, sussurrei. Diego ficou quieto por um longo momento. Então, lentamente, ele se levantou e veio até onde eu estava. Na guerra? Era mais fácil deixá-lo acreditar nisso. Seria uma verdade parcial que não o colocaria em perigo, mas depois da noite que havíamos compartilhado, depois de tudo o que ele havia me dado, ele merecia mais do que meia-verdades. Não só na guerra. Mateu! Sua voz era gentil, sem julgamento. O que você fez antes de vir trabalhar para mim? Respirei fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo entre nós para sempre. Eu matava pessoas por dinheiro, Diego. Sou um assassino profissional. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diego me observou por tempo suficiente que comecei a pensar que ele não ia responder. Então, finalmente, e agora? Agora o quê? Você ainda faz isso? Eu passei as mãos pelo rosto, tentando encontrar as palavras certas. Eu vim aqui para fazer um último trabalho. Depois ia me aposentar. Que trabalho? Esta era a parte que eu não sabia como dizer. A parte que o destruiria. Diego, que trabalho, Mateu? Olhei diretamente nos seus olhos. Aqueles olhos castanhos que haviam me cativado desde o primeiro momento. E disse a verdade que nos destruiria. Eu vim aqui para matar você. A confissão está feita. E agora Diego precisa decidir se pode confiar no homem que veio para matá-lo, mas que pode ser a única pessoa capaz de salvá-lo. E Mateu terá que enfrentar as consequências de escolher o amor sobre o dever, sabendo que tanto ele quanto Diego podem pagar com suas vidas. O que acontecerá quando o prazo final chegar? O silêncio no quarto do hotel se esticou como uma eternidade. Diego me encarava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era medo, não era raiva. Era algo mais complexo que me fazia sentir como se estivesse sendo desnudado por dentro. Você veio aqui para me matar. Ele repetiu lentamente, como se estivesse testando as palavras. Sim. E agora? Agora? Engoli em seco, sabendo que minha próxima resposta determinaria se eu sairia deste quarto vivo ou não. Agora eu morreria antes de deixar alguém machucar você. Diego se afastou, caminhando até a janela que dava vista para as luzes de Guadalajara. Suas costas estavam tensas, os ombros rígidos. Quando finalmente se virou, seus olhos estavam vermelhos. Quem contratou você? Esta era a parte que eu mais temia contar. Diego. Quem foi, Mateu? Respirei fundo. Seu pai. A reação foi imediata e devastadora. Diego cambaleou como se eu tivesse o atingido fisicamente, sua mão se apoiando na parede para manter o equilíbrio. Meu pai? Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Meu pai quer me matar? Eu sei como isso soa. Você sabe? Ele riu, mas não havia humor no som. Você sabe como é descobrir que seu próprio pai quer você morto? Que a única família que você tem no mundo o odeia tanto que está disposto a pagar milhões para vê-lo desaparecer? Eu queria me aproximar, consolá-lo de alguma forma, mas algo na sua postura me disse para manter distância. Diego, eu não vou fazer isso. Não vou machucar você. Não? Ele me olhou com uma expressão que era parte desespero, parte fúria. E o que acontece quando você não cumprir o contrato?
Eles simplesmente esquecem e seguem em frente? Não, admiti relutantemente. Eles vão mandar outra pessoa. Então estou morto de qualquer jeito. Ele se deixou cair na poltrona, enterrando o rosto nas mãos. Pelo menos com você eu teria morrido amado. Essas palavras me quebraram completamente. Eu cruzei o quarto em 2 passadas e me ajoelhei na frente dele, forçando-o a me olhar. Escute-me, disse com toda a intensidade que consegui reunir. Você não vai morrer. Eu não vou deixar isso acontecer. Como você pode impedir? Eu não sei ainda. Mas vou encontrar uma forma. Segurei seu rosto entre minhas mãos, forçando-o a me olhar nos olhos. Eu te amo, Diego. Eu não sabia que era capaz de amar alguém, mas você mudou tudo para mim. E eu vou proteger você, mesmo que isso me custe a vida. Por um momento, vi esperança brilhando nos seus olhos. Então, a realidade voltou a se instalar. Mateo, você não entende contra o que estamos lutando. Meu pai tem recursos ilimitados, conexões em todos os lugares. Se ele quer me morto, então vamos descobrir por quê. Me levantei, já formulando um plano. Há alguma coisa que você não está me contando. Algo que faria seu pai querer você fora do caminho. Diego ficou quieto por um longo momento, suas mãos tremendo ligeiramente. Ah, ele disse finalmente. Há algo que apenas eu e meu pai sabemos. Há 2 anos, Diego começou, sua voz baixa e carregada de dor. Descobri algo sobre a empresa, sobre os negócios do meu pai. Estávamos sentados na cama, um de frente para o outro, nossas mãos entrelaçadas. Eu podia sentir a tensão irradiando dele enquanto lutava para encontrar as palavras. A Herrera Pharmaceuticals tem contratos com várias organizações internacionais. Médicos Sem Fronteiras, Unicef, a Cruz Vermelha. Nós supostamente doamos medicamentos para regiões carentes, ajudamos em crises humanitárias. Supostamente? Descobri que meu pai estava desviando as doações. Medicamentos que deveriam ir para hospitais na África estavam sendo vendidos no mercado negro. Vacinas destinadas a crianças refugiadas eram redistribuídas para clínicas privadas que pagavam mais. Meu estômago se revirou. Quantas pessoas morreram por causa disso? Não sei ao certo, mas muitas. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Crianças, Mateo, bebês que morreram de doenças que poderiam ter sido facilmente tratadas se os medicamentos tivessem chegado onde deveriam. E você confrontou seu pai? Tentei. Ele me disse que era apenas negócios, que não podíamos salvar todo mundo, que nossa responsabilidade era com os acionistas. Diego secou as lágrimas com as costas da mão. Foi quando eu decidi que ia expor tudo. Coletei evidências, documentos, gravações de conversas. Estava planejando entregar tudo à imprensa. Agora eu entendia. Por isso ele quer você morto. Se essa informação vier a público, não só a empresa será destruída, mas meu pai provavelmente irá para a prisão pelo resto da vida, sem mencionar os processos das famílias das vítimas. Onde estão as evidências? Em um cofre no meu apartamento. Apenas eu conheço a combinação. Um plano começou a se formar na minha mente. Era arriscado, provavelmente suicida, mas era nossa única chance. Diego, você confia em mim? Ele me olhou intensamente. Mesmo depois de tudo que você me contou? Mesmo sabendo que você veio aqui para me matar? Sim. Então sim. Eu confio em você. Então vamos acabar com isso. Vamos expor seu pai e garantir que você fique seguro. Como? Primeiro, vamos voltar para a cidade do México. Vou fingir que cumpri a missão, que você está morto. Isso nos dará tempo para recuperar as evidências e entregá-las às autoridades certas. E se eles descobrirem que você mentiu? Eu sorri, mas não havia humor na expressão. Então vamos ter que estar muito longe daqui quando isso acontecer. O voo de volta para a cidade do México foi tenso. Diego e eu mantivemos a fachada profissional, mas eu podia ver o medo nos seus olhos sempre que ele pensava que ninguém estava olhando. E eu não podia culpá-lo. Estávamos prestes a enfrentar forças que poderiam nos destruir facilmente. Assim que chegamos ao apartamento de Diego, eu liguei para Rodrigo. Está feito, disse sem preâmbulos quando ele atendeu. Já era hora. Como? Acidente de carro na volta de Guadalajara. Freios foram sabotados, carro explodiu, corpo irreconhecível. Limpo. Gosto disso. Eu podia ouvir o sorriso na voz dele.
O pagamento será transferido nas próximas 24 horas. Obrigado. Foi um prazer fazer negócios com você, Mateo. Se algum dia quiser sair da aposentadoria, não vou querer. Desliguei o telefone e me virei para Diego, que estava me observando com uma mistura de admiração e terror. Eles acreditaram? Por enquanto, mas não temos muito tempo. Assim que perceberem que você ainda está vivo, vão atrás de nós dois. Diego assentiu e foi até o cofre escondido atrás de um quadro na sua sala de estar. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto digitava a combinação, mas o cofre se abriu, revelando pilhas de documentos, pendrives e gravações de áudio. Está tudo aqui, ele disse, começando a transferir os arquivos para uma mochila. Evidências suficientes para derrubar não só meu pai, mas provavelmente meia dúzia de outros executivos. Enquanto ele organizava os documentos, eu fiz outras ligações. Tinha contatos na imprensa investigativa, pessoas que dariam qualquer coisa por uma história como essa. Também conhecia agentes federais que não estavam na folha de pagamento de ninguém. Pessoas que fariam o trabalho certo mesmo que isso significasse enfrentar homens poderosos. Pronto, Diego disse, fechando a mochila. E agora? Agora nós entregamos isso às pessoas certas e depois desaparecemos até que seja seguro voltar. Para onde? Eu já havia pensado nisso. Tenho uma cabana nas montanhas, longe de tudo, lugar que ninguém conhece, nem mesmo o cartel. Podemos ficar lá até que a situação se acalme. Diego assentiu, mas eu podia ver a hesitação nos seus olhos. O que foi? É só que, uma vez que fizermos isso, não haverá volta. Minha vida como eu a conheço acabará. Diego, segurei suas mãos, olhando diretamente nos seus olhos. Sua vida como você a conhece é uma mentira construída em cima do sofrimento de pessoas inocentes. Você tem a chance de fazer a coisa certa, de honrar a memória das pessoas que morreram por causa da ganância do seu pai. Eu sei. É só que... O quê? E se depois de tudo isso, depois que a poeira baixar, você decidir que não quer mais estar comigo? Eu vou ter perdido tudo e não ter nada para mostrar por isso. Minha resposta foi beijá-lo, longa e profundamente, colocando toda a intensidade dos meus sentimentos naquele toque. Diego Herrera, disse quando nos separamos. Eu passei a vida inteira sendo pago para eliminar problemas. Agora eu encontrei algo pelo qual vale a pena lutar. Você acha que eu vou simplesmente desistir disso? Ele sorriu então, o primeiro sorriso genuíno que eu havia visto desde nossa conversa no hotel. Então vamos fazer isso. A entrega das evidências foi meticulosamente planejada. Conhecíamos várias cópias dos documentos em lugares diferentes, garantindo que mesmo se uma fosse interceptada, as outras ainda chegariam ao destino. Diego gravou um depoimento em vídeo explicando tudo, detalhando não só os crimes do pai, mas também as ameaças contra sua vida. Em 24 horas, a história estava em todos os grandes jornais do país. Herdeiro farmacêutico Espanha, esquema bilionário de corrupção. Medicamentos desviados causam mortes de milhares. Marcelo Herrera mandou matar o próprio filho. A reação foi imediata e devastadora. As ações da Herrera Pharmaceuticals despencaram, investigações federais foram abertas e Marcelo Herrera foi preso ao tentar fugir do país. Mas nossa vitória veio com um preço. Mateo! A voz de Rodrigo no telefone estava gelada de raiva. Você me fez de idiota. Não sei do que você está falando. Diego Herrera está vivo e muito falante, pelo que vejo nas notícias. Minha mão se contraiu ao redor do telefone. Rodrigo, você tem 1 hora para aparecer no local de sempre, sozinho. Se não aparecer, vamos atrás do seu namoradinho rico. A linha ficou muda. Diego, que havia ouvido tudo, estava pálido. Você não pode ir. Não tenho escolha. Claro que tem. Podemos ir para a polícia e explicar a situação. Diego, segurei seu rosto entre minhas mãos. Essas pessoas não respeitam leis ou autoridades. A única linguagem que entendem é força. Se eu não for, eles vão atrás de você e eu não posso deixar isso acontecer. Então vamos embora. Agora. Podemos estar fora do país em algumas horas. E depois? Passar o resto das nossas vidas olhando por cima do ombro? Nunca sabendo quando eles podem aparecer? É melhor do que morrer. Não se eles matarem você por causa de mim. Beijei-o suavemente.
Eu não posso viver com isso na consciência. E eu não posso viver sem você. As palavras me quebraram, mas eu sabia o que tinha que fazer. Tenho uma pistola no meu apartamento. Gaveta da mesa de cabeceira. Se eu não voltar em 2 horas, pegue-a e vá para a embaixada americana. Diga que sua vida está em perigo e peça asilo político. Mateu, promise-me. Não posso. Promise-me, Diego. Lágrimas escorriam pelo seu rosto quando ele finalmente assentiu. Eu prometo. Eu te amo, disse, sabendo que poderiam ser as últimas palavras que eu diria para ele. Lembre-se disso. Não importa o que aconteça. O local de sempre era um armazém abandonado na periferia da cidade, o mesmo lugar onde eu havia recebido dezenas de contratos ao longo dos anos. Quando cheguei, Rodrigo estava esperando com outros 3 homens que eu reconheci vagamente. Mateu! Ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Que bom que decidiu aparecer. O que você quer, Rodrigo? O que eu quero? Ele riu. Eu quero saber por que meu melhor assassino decidiu virar romântico e me deixar mal com clientes importantes. O trabalho mudou. Não era mais viável. Não era mais viável ou você se apaixonou pelo alvo. Não respondi, o que era resposta suficiente. Você sabe qual é o problema com sentimentos, Mateu? Eles tornam as pessoas fracas, previsíveis. Ele acenou para os outros homens, que começaram a se espalhar ao meu redor. E fracas são eliminadas. Você realmente acha que eu viria aqui desarmado? Não, tenho certeza de que você está armado. Mas são 4 contra 1, e você perdeu sua vantagem quando decidiu que uma vida valia mais que o dinheiro. Ele estava certo sobre uma coisa. Eu estava armado, mas ele estava errado sobre outra. Eu não havia perdido minha vantagem. Eu havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar, o que me tornava mais perigoso do que nunca. O tiroteio durou menos de 3 minutos. Quando acabou, 3 dos 4 homens estavam mortos no chão do armazém, e Rodrigo estava se arrastando em direção à saída, sangue escorrendo de um ferimento no ombro. Isto não acabou, Mateu! Ele gritou. Você não pode nos eliminar a todos! Não preciso eliminar todos, respondi calmamente, caminhando até onde ele estava. Só preciso eliminar os que representam uma ameaça para a pessoa que amo. Você acha que matando alguns soldados vai resolver alguma coisa? Há centenas como nós, milhares. Talvez. Mas agora vocês sabem que mexer comigo ou com Diego custará caro. E vocês sabem que eu não tenho mais nada a perder. Rodrigo me olhou com algo que parecia quase respeito. Você mudou, Mateu. Não sei se para melhor ou pior. Eu também não. Mas pela primeira vez na vida eu realmente não me importo. Deixei Rodrigo vivo. Ferido, mas vivo. Ele levaria a mensagem de volta para seus superiores. A mensagem era simples. Diego Herrera estava sob minha proteção, e qualquer tentativa de machucá-lo seria respondida com força letal. Não era uma solução perfeita. Provavelmente teríamos que tomar cuidado pelo resto das nossas vidas. Mas era um começo. Quando voltei ao apartamento de Diego, ele estava andando de um lado para o outro na sala, claramente desesperado. Quando me viu entrar, ele correu para mim e me abraçou tão forte que mal consegui respirar. Eu pensei que você estava morto. Ele sussurrou contra meu pescoço. Ainda não. Afastei-me o suficiente para poder olhar seu rosto. Está tudo bem. Por enquanto. Por enquanto? Vamos ter que ser cuidadosos pelos próximos meses, talvez anos. Mas mandei um recado claro. Você está sob minha proteção. E eles vão respeitar isso? Por um tempo. E esse tempo vai nos dar a chance de construir algo real. Diego me olhou intensamente. Algo real como o quê? Não sei. Sorri, e desta vez foi genuíno. Talvez uma vida onde você possa fazer a diferença que sempre quis fazer. Onde eu possa ser mais do que apenas uma arma. Onde nós dois possamos descobrir quem realmente somos quando não estamos fingindo ser outras pessoas. E se descobrirmos que não somos compatíveis quando todas as mentiras e perigos forem embora? Então pelo menos teremos tentado. Segurei seu rosto entre minhas mãos. Mas eu tenho a sensação de que vamos nos surpreender. Diego sorriu então, e foi como se o sol tivesse nascido no meio da noite. Eu te amo, Mateu Vega. Seja esse seu nome verdadeiro ou não. Não é. Admiti. Meu nome verdadeiro é Carlos. Carlos Mendoza. Carlos! Ele testou o nome, saboreando cada sílaba.
Gosto mais de Mateu. Então Mateu é quem eu vou ser. Para você posso ser qualquer pessoa. Não. Seus dedos traçaram minha mandíbula com uma ternura que ainda me surpreendia. Eu não quero que você seja qualquer pessoa. Eu quero que você seja você mesmo. Seja lá quem for. E enquanto beijava o homem que havia mudado completamente minha vida, pensei que talvez essa fosse a coisa mais assustadora e mais maravilhosa que alguém já havia me pedido para fazer: ser eu mesmo. 6 meses depois. A pequena clínica médica em uma cidade costeira a algumas horas da capital não parecia muito. Apenas alguns consultórios simples, uma sala de emergência básica e uma farmácia que distribuía medicamentos gratuitos para quem não podia pagar. Mas para mim, observando Diego trabalhar com crianças locais, verificando seus sinais vitais e administrando vacinas com a paciência de um santo, era o lugar mais bonito do mundo. Como está nosso paciente especial? Perguntei, entrando no consultório onde Diego estava examinando um menino de cerca de 7 anos que havia quebrado o braço em uma queda. Este é Miguel. Diego me apresentou sorrindo para o menino. Miguel, este é Mateu. Ele me ajuda a cuidar da clínica. Você é médico também? O menino perguntou, me olhando com curiosidade. Não, sou mais como um guardião. Eu me certifico de que o Dr. Diego fica seguro para poder cuidar de vocês. Legal, Miguel sorriu. Como um super-herói. Olhei para Diego, que estava tentando não rir. Algo assim, respondi finalmente. Depois que Miguel foi embora com o braço enfaixado e instruções para voltar na semana seguinte, Diego e eu fechamos a clínica e caminhamos até nossa pequena casa na praia. Era simples, 2 quartos, uma cozinha básica, uma sala de estar com vista para o oceano, mas era nossa. Dia bom? Perguntei, enquanto preparávamos o jantar juntos. O melhor. Diego se inclinou para me beijar rapidamente. 3 crianças vacinadas, 2 check-ups de rotina e um braço quebrado que vai sarar perfeitamente. E amanhã? Amanhã vem uma equipe de voluntários da capital para ajudar com um programa de prevenção de doenças tropicais. Vai ser caótico, mas bom. Eu assenti, observando-o enquanto ele cortava vegetais com a precisão de alguém acostumado a trabalhar com as mãos. Nos últimos 6 meses, eu havia visto Diego se transformar no homem que ele sempre quis ser. Longe das pressões da família e da sociedade, ele havia florescido em algo lindamente autêntico. E eu ainda estava descobrindo quem eu era quando não estava matando pessoas. Em que você está pensando? Diego perguntou, notando minha expressão pensativa. Em como chegamos aqui? Arrependido? Do contrário. Me aproximei dele, envolvendo-o em meus braços por trás. Pela primeira vez na vida, eu sei exatamente onde pertenço. E onde é isso? Onde quer que você esteja. Diego se virou em meus braços, seus olhos brilhando com aquela intensidade que ainda fazia meu coração acelerar. Carlos Mendoza, ele disse, usando meu nome verdadeiro da forma carinhosa que havia se tornado nossa intimidade privada. Você tem ideia de quanto eu te amo? Mostre-me, murmurei contra seus lábios. E ele mostrou. Ali na nossa cozinha simples, com o som das ondas entrando pela janela aberta e o cheiro de temperos no ar, Diego me mostrou o que significava ser amado completamente, sem condições, sem medo. Mais tarde, deitados entrelaçados na nossa cama, observando as estrelas através da janela do quarto, eu pensei sobre todas as escolhas que me trouxeram até ali. As escolhas ruins, as escolhas desesperadas, as escolhas que eu faria diferente se pudesse voltar no tempo, mas não me arrependia de nenhuma delas, porque todas, de uma forma ou de outra, me levaram até Diego, me levaram até essa vida pequena, mas real, onde eu podia acordar todos os dias sabendo que estava fazendo algo que importava. Diego, sussurrei na escuridão. Obrigado. Por quê? Por me ensinar que nunca é tarde demais para mudar, por me mostrar que até assassinos podem ter segundas chances. Ele se virou para me olhar, seus olhos sérios na penumbra. Carlos, você sempre teve bondade dentro de você. Você só precisava de alguém para ajudá-lo a encontrá-la. E se você estiver errado? E se eu for exatamente o que sempre pensei que era? Então, ele disse beijando suavemente minha bochecha, nós vamos descobrir juntos.
E eu vou estar aqui, não importa o que descobrirmos. Enquanto o sono finalmente chegava, embalado pela respiração regular de Diego e pelo som constante das ondas, eu soube que havia encontrado algo mais valioso do que qualquer quantia de dinheiro que eu jamais ganhara. Havia encontrado casa, havia encontrado amor, e pela primeira vez na vida, havia encontrado esperança de que o futuro poderia ser melhor que o passado. No fim das contas, talvez essa seja a única redenção que qualquer um de nós pode esperar. A chance de ser amado, apesar de nossos erros, e a oportunidade de escolher ser melhor amanhã do que éramos ontem. E se isso não é suficiente para construir uma vida, então eu não sei o que é. Fim. Assim termina a história de Mateu e Diego. Dois homens que encontraram amor nas circunstâncias mais improváveis, provando que até mesmo os corações mais feridos podem ser curados quando encontram a pessoa certa. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de compartilhar com alguém especial, porque no fim das contas, todos merecemos uma segunda chance no amor.